E eu quero que você já abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 20 a 28. Enquanto você localiza o texto, eu quero só fazer um comentário antes de começar. Esse mês, nós estamos denominando de o mês do voluntariado. No final do mês, teremos uma reunião específica para esse nosso exército incrível, maravilhoso de voluntários, né? De gente que nos ajuda a fazer a roda girar quando falamos do funcionamento da vida da igreja, no sentido das reuniões, dos departamentos e tudo mais. Vocês vão perceber, né, que a maioria quase que absoluta aí dos nossos pastores e pastoras fazem isso um pouco mais esporádico, mas nesse mês estão entrando com tudo. Vocês vão vê-los, além de tudo aquilo que já tem que fazer aqui dentro do contexto dos cultos, correndo para todo lado, como uma maneira de encorajar, estimular e recrutar muitos de vocês que ainda não se engajaram no serviço. A palavra que Deus colocou no meu coração, eu resolvi pregar justamente hoje, na abertura do mês do voluntariado, com parte do propósito de provocar vocês. Mas obviamente você vai perceber à medida que ensinamos que ela não se limita a isso. Ela fala de um princípio que deve ser aplicado no contexto da vida cristã como um todo. Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 20 até o 28, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto sagrado diz: então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que, no seu reino, esses meus dois filhos se assentem um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bom, eu quero tomar esse texto como o ponto de partida e o trilho da nossa reflexão hoje. A situação toda, em termos de pano de fundo, gira em torno de um pedido que foi feito por Tiago e João. Pastor, o nome de Tiago e João não estão no texto. É verdade, mas quando você cruza as informações dos evangelhos, eles são os filhos de Zebedeu, a quem o verso 20 faz menção. Segundo, nós também lemos que o versículo 24 diz que quando os outros 10 discípulos, então nós temos 2 de um lado e os outros 10. Então, esses 2 discípulos são Tiago e João. O Evangelho de Marcos, por exemplo, não menciona a presença da mãe. Fala dos 2 fazendo o pedido. O Evangelho de Mateus registra a mãe como articuladora, mas obviamente os 2 estão juntos no pedido, porque Jesus já responde na perspectiva do plural, né? Por exemplo, o texto diz a partir do verso 21, falando para a mãe: o que você quer? Ela fala sobre os filhos. Quando Jesus responde no verso 22, ele diz: vocês não sabem. Agora a conversa foi para o plural. O texto diz: vocês podem beber o meu cálice. A Bíblia diz: eles, plural, responderam. Então a mãe está lá junto com os filhos. Obviamente os filhos estão articulando, usaram uma mãe para dar uma pressionada em Jesus. E o que exatamente eles estão pedindo? Uma coisa simplesinha: quando o Senhor assumir seu reino, se sentar no trono da sua glória, então, o que eles estão falando? Eles olhavam para Jesus como o Messias, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, que na cabeça de praticamente todo judeu envolvia o estabelecimento de um reino físico. Inicialmente eles não tinham ideia ou noção de um reino espiritual.
Então, por exemplo, quando Deus faz uma promessa a Davi, não faltará descendente seu que se assente no trono perpetuamente, o que exatamente Deus estava prometendo? Deus estava prometendo que alguém que viria da linhagem de Davi se assentaria no trono e reinaria para sempre. É por isso que Cristo é chamado de filho de Davi no Novo Testamento. E essa ideia era de um reino físico. Quando você lê a profecia de Daniel, capítulo 2, Deus derrubando aquela estátua que representava o reino dos homens e estabelecendo o seu reino, eles estão imaginando, se nós somos o povo escolhido, na hora que Deus colocar o seu reino, quem vai governar o mundo somos nós. E era o que eles pensavam. Em Lucas 17, Jesus confronta os discípulos. Verso 20, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não adianta dizer o ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus estava tentando mudar a perspectiva deles e mostrar que o reino era espiritual. Mas mesmo depois da ressurreição, a pergunta deles em Atos 1:6 para Jesus é nesse tempo que o Senhor restaura o reino a Israel? Tipo, nós vamos mandar no mundo ou não vamos? Então agora a mamãe chega com os 2 filhinhos e diz: Senhor, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Jesus diz: o que você quer? Algo simples. Que um dos meus filhos seja ministro da fazenda e o outro do planejamento. Tipo, não quero apenas que ele esteja entre os 12 principais ministros, mas que eles sejam, depois do Senhor, os 2 principais. Agora, por que eles estão pedindo isso? Eles estão de olho numa posição. Eles querem superioridade. Eles querem destaque. Só como vimos, o verso 24 menciona que quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. A pergunta é por que o resto ficou indignado? Porque todo mundo queria sentar à direita ou à esquerda. Então, obviamente, Jesus constata que ele não tem um problema só com 2, ele tem um problema com o grupo todo. Na verdade, todo o grupo está demonstrando o que a maioria dos seres humanos demonstram como consequência de uma natureza caída, inclinada ao pecado, diferente da natureza divina. E aí o ensino de Jesus vem com um oportunismo fantástico. Ele não desperdiçava uma oportunidade como essa para orientar, para corrigir, para direcionar. E o foco do ensino de Jesus, para mim, tem 3 aspectos bem distintos. Primeiro, ele vai falar da mentalidade do mundo, como reis e governantes acham. Depois, em contraste, quando ele diz: entre vocês não será assim, ele mostra que os valores do reino de Deus, obviamente, são diferentes da mentalidade do mundo. Para depois ele falar que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então Jesus não apenas faz um contraste entre a mentalidade do mundo, o desejo de ser servido, com os valores do reino, que é você primordialmente servir, mas ele se coloca como referencial e modelo para cada um de nós, porque ele é o nosso exemplo. O tema da minha mensagem hoje é a grandeza do serviço. Nós precisamos entender que toda essa conversa sobre servir está falando do trabalho de um servo. E a palavra servo hoje a gente usa ela num sentido bem amenizado. Mas servo significava escravo. Escravos não eram tratados nem como pessoas, eram tratados como propriedade, ou seja, praticamente objeto. Não tinham valor como pessoa, apenas só tinham utilidade por aquilo que faziam. E Jesus está usando essa ideia para tentar comunicar os valores do reino de Deus. Então vamos juntos começar aqui, em primeiro lugar, pela mentalidade do mundo. E a gente não precisa gastar muito tempo tentando provar que no mundo é assim. O texto é claro, eu e você conhecemos a dinâmica das pessoas que não conhecem a Cristo. Mas no verso 25 de Mateus 20, o nosso texto base, Jesus diz: os governadores dos povos os dominam. E os maiorais exercem autoridade sobre eles. Quando eu olho para esse texto e essa declaração, eu percebo que as pessoas do mundo anseiam basicamente, para não tentar esgotar a lista, 3 coisas que dentro desse contexto merecem ser destacadas. Elas anseiam, em primeiro lugar, sentir-se superiores em relação a outros, se não a todo mundo, pelo menos em relação a alguns. Segundo, buscar seus próprios interesses. Tem um outro nome para isso, se chama egoísmo. Terceiro, ser servidas. Então, eu quero que a gente veja alguns exemplos. A questão de sentir superiores, é só você olhar Jesus dizendo: os governadores dos povos os dominam. A visão de liderança é outra, é a necessidade de estar acima, E nós precisamos entender que isso, como eu falei,
está intrínseco, ligado à natureza humana caída. Existe alguma coisa dentro de cada um de nós que grita por algum nível de projeção, de reconhecimento, de atenção, como se o nosso valor fosse medido por essas coisas. Nós tivemos uma experiência interessante lá em casa, porque Israel ainda era criança, e um dia a Kelly corrigiu ele de alguma coisa, e ele resmungou algo de volta. Ele não costumava fazer isso. Quando ele fez isso, eu já estava de olho, pronto para interferir, e Kelly olhou para ele e falou: você está resmungando o quê? Você não manda nada aqui não. Ele era um toquinho de gente. Ele bateu o pé e falou: eu mando sim. Eu já estava quase levantando, Kelly me dá um sinal, espera, e ela pergunta: no que você manda? Ele falou: nos meus brinquedos. O pai manda em você, você manda em mim, mas eu mando nos meus brinquedos. Tipo, eu posso não estar no topo da cadeia da pirâmide, mas também não estou lá na base. Eu preciso mandar em alguma coisa. Criança, já sentindo essa necessidade. Por quê? Está ligado à nossa natureza. Quando falamos sobre buscar os próprios interesses, em Filipenses, no capítulo 2, no verso 21, Paulo está falando a respeito de Timóteo e fazendo um contraste com outras pessoas. Mas o que ele vai falar não se limita a essas pessoas que ele contrastou com Timóteo, que tinha um coração bem crente e correto. Ele diz: todos os outros buscam seus próprios interesses. Sabe, as pessoas estão muito focadas naquilo que é delas. E quando falamos dessa mentalidade do mundo, para eles é até estranho quando você quer fazer alguma coisa sem nenhum interesse. Eu já tive pessoas que eu tentando abençoar, elas ficam todas ariscas, desconfiadas. O que você vai ganhar com isso? Nada, só quero te ajudar. Por quê? Tipo assim, ninguém age dessa forma. Aliás, anos atrás, eu me lembro de uma ocasião que no dia nosso de descanso eu fui para o cinema e cheguei antes no shopping, falei: vou comprar primeiro os ingressos, depois vou comer, esperar o resto da família chegar. E eu lembro que quando eu comprei o ingresso, paguei em dinheiro, a pessoa me deu troco. Eu devia ter feito isso na hora, não conferi o troco. Só fui perceber que o troco estava errado na hora que eu fui comprar comida enquanto esperava o horário do filme e o resto da família. Aí eu percebi, falei: peraí, eu dei R$50. A pessoa me deu o troco e os 50 de volta. Ela me deu 50 a mais. Então eu terminei de comer, fiz tudo com calma, voltei lá para a fila da bilheteria, esperei ser atendido, escolhi o caixa dela, falei: olha, eu tive agora há pouco comprando aqui alguns ingressos. Ela falou: não, eu lembro de você. Eu falei: então, eu percebi que você me deu o troco errado. Quando falei isso, foi a mesma coisa que apertar um botão, né, para botar o vulcão em erupção. O senhor tinha que ter conferido na hora. E ela começou a gritar. Eu falei: moça, deixa eu falar. Ela disse: não tenho o que falar, ou confere na hora ou não tenho o que resolver. E eu ficava tentando e ela não me deixava. De repente chegou uma hora, eu falei: só tem um jeito, eu tenho que fazer mais barulho. E aí eu quase gritei com ela, eu falei: eu posso falar? E quando eu fiz isso, chamou a atenção de todo mundo. E daqui a pouco veio o gerente. Eu imaginei: o gerente vai me ajudar. Ele falou: senhor, posso ajudar? Eu falei: eu espero que sim. Eu estou tentando falar, sou funcionário aqui, não me deixa falar. Ele disse: o que aconteceu? Eu falei: ela me deu o troco errado. O senhor tinha que ter conferido na hora. Começou a mesma coisa. E falou, eu tentava interferir, eu falei: posso só falar, depois você continua? E ele tá soltando os cachorros. E teve uma hora que eu ergui a voz com ele, agora eu já estava ficando irritado. Posso falar ou não posso? Porque ela não deixou, você também não vai deixar? Eu falei: deixa eu falar, depois você continua? Sim. Falei: ela me deu troco a mais, tem que ouvir vocês ir embora e ficar com o dinheiro, ou posso devolver? Aí os dois ficaram com aquela cara de tacho. Ah, desculpa, é que ninguém faz isso, tal. Eu falei: ninguém pode até fazer isso, mas ouvi, quando estão pedindo, não custa nada para vocês. Mas eu vi que ficou aquele climão com todo mundo em volta. As pessoas não conseguem acreditar que você, de alguma forma, vai lutar pelo interesse de outro. Por quê? É uma mentalidade, é um padrão, é uma cultura. E nós precisamos lembrar, vamos falar daqui a pouco, estamos na contramão. E, além do anseio de superioridade, do foco só no próprio interesse, o anseio de ser servido. Por quê? De alguma forma está relacionado tanto com o próprio egoísmo já mencionado, como com o anseio de superioridade. Em Lucas 22, 27, Jesus pergunta: pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? E Jesus responde, falando da perspectiva mundana: não é verdade que é aquele que está à mesa? Isso é o que todo mundo pensa. Quem está servindo é o menor, quem está sendo servido é o maior. Mas Jesus vai apresentar em Lucas 22 a mesma ideia e o conceito que ele apresentou em Mateus 20. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus mostra que ele está na contramão dessa mentalidade mundana. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, registra em 2 Timóteo capítulo 3 um comentário de como as coisas serão no tempo do fim, ele mostra que só vai ficar pior.
Ele diz o seguinte, eu vou ler o verso 1 e depois vou dar uma enxugada entre o 2 até o 5. Ele diz, mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Qual a definição de tempos difíceis? Aqui nesse texto, ele não está falando de circunstâncias. Ele diz assim, pois os seres humanos serão, então ele está falando de comportamento. Olha, primeiro item da lista. Pois os seres humanos serão egoístas. Pastor, já não são? São, mas vão ficar pior. Pois os seres humanos serão egoístas. Eu vou tirar só alguns aspectos de uma lista que é maior. Sem afeição natural, troque isso por empatia com os outros. Inimigos do bem. Como que alguém que é egoísta é inimigo do bem? Ele é inimigo do bem dos outros, não inimigo do seu próprio bem, porque o egoísta está bem interessado no seu próprio bem. Então a lista vai, egoístas, sem afeição natural, inimigos do bem, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Ele não está falando meramente de ímpios. Ele está falando de gente, tanto que no verso 4 ele diz, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Para ser chamado de amigo de Deus, tem que ter saído da inimizade por meio da conversão. Mas alguma coisa está sendo balançada e prejudicada no relacionamento com Deus e na maneira de viver a vida cristã. Então ele está dizendo, pode ter comportamento de crente, pode vir na igreja, pode levantar a mão, pode adorar, pode seguir a cartilha, tem aparência de piedade. Mas se não entendeu a dinâmica de serviço, está negando o poder dela. O que nós estamos tratando aqui é o que gira em torno da essência do cristianismo e nós precisamos reconhecer isso. Mas as coisas só vão piorar no tempo do fim. Por outro lado, apesar da Bíblia mostrar que essa é a mentalidade do mundo e que vai ficar cada vez pior, em relação a nós, aqueles que declaramos servir o Senhor Jesus, ser seus discípulos, a nossa mentalidade tem que ser diferente. Romanos capítulo 12, verso 2 diz, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Né? Outra tradução, as mais clássicas, diz, não vos conformeis. Conformar é tomar a forma, é se moldar, é se ajustar. Então a Bíblia apresenta a ideia contrária, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para não tomar a forma do mundo, só tem um jeito, é ser transformado, ficar diferente deles. Como Deus transforma? Pela renovação da mente. Então essa mentalidade tem que ser quebrada, é o que Jesus estava trabalhando. Ele está olhando para a futura liderança da igreja, os responsáveis pela continuidade do evangelho quando ele não estiver mais presente. E diz, vocês estão programadinhos do jeito que o mundo e a natureza da velha criatura funciona. Então Jesus está dizendo, tem que ser reprogramado. E a palavra de Deus precisa mudar a nossa mentalidade. E qual é a ideia de mudança de mentalidade? É substituir a mentalidade mundana pelos valores do reino de Deus. Muitas vezes no reino de Deus, a Bíblia vai usar verdades do reino natural como um paralelo para ilustrar verdades do plano espiritual. Mas muitas vezes você vai perceber que os valores do reino são completamente diferentes de qualquer coisa no plano natural. Um exemplo, a matemática do reino natural. Quando você divide o que tem, você fica com menos. No reino de Deus, quando você divide, na verdade você multiplica. A Bíblia diz, né, muito claramente sobre esse princípio que é a lei de dar e receber. Então nós precisamos entender quais são os valores do reino. Então depois de Jesus dizer que os governadores do mundo dominam, ele diz, verso 26, mas entre vocês não será assim. Ele diz pelo contrário, não só não vai ser igual, como tem que ser o oposto. Será que você pode repetir essa frase comigo? Diga, entre nós não será assim. Se não for pedir muito, fala para algum vizinho do seu lado, diga, entre nós não será assim. Então, Jesus continua no próprio verso 26, vai terminar no 27, né? O enfoque em que a verdadeira grandeza é servir. Ele diz, quem quiser tornar-se grande entre vocês, destaque para o grande, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Por que ele usa as palavras grande e primeiro? Porque não é o pano de fundo de toda a conversa. O que é que Tiago e João, os filhos de Zebedeu, vieram pedir junto com a mamãe? Nós queremos estar entre os maiores, ser grande. Nós queremos ter primazia, estar entre os primeiros. Jesus disse, vocês querem ambicionar isso? Ambicione da forma correta. Mire a grandeza do reino, não a mentalidade do mundo. E a grandeza do reino de Deus é o quê? É o serviço. Se coloque a serviço dos outros. Seja servo dos outros. Então, qual é o padrão
para a forma como eu e você devemos interagir e nos relacionar com as pessoas. Eu não estou falando meramente o que diz respeito só a algum tipo de reunião na igreja, culto. Estamos falando agora sobre estilo de vida, padrão comportamental que deve reger a minha e a sua vida o tempo todo. A gente tem que fazer isso com a perspectiva do reino. E ela é qual? Filipenses capítulo 2 nos diz o seguinte nos versos 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal, troque por egoísmo, ou vaidade, anseio de grandeza, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Eu acho curioso que a Bíblia não manda você se considerar inferior. Ela manda você considerar o outro superior. Isso significa o quê? Nosso valor nunca é diminuído. Mas diferente da mentalidade mundana, onde quem está sendo servido é que é o cara, e quem está servindo não é ninguém. O Senhor está dizendo, coloque os outros à mesa. Considere eles superiores. E você assuma a posição e a função de servo. Quem está entendendo? Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 24. Não vou ser exaustivo, gastar os textos todos, mas nós precisamos ver que a Bíblia é recorrente nisso. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Então, se a ideia é servir, e a grandeza no reino de Deus está relacionada à disposição de servir, eu gostaria de fazer uma categorização aqui só para efeito funcional. Antes até de fazê-la, eu gostaria de dizer que muitas vezes, quando nós tentamos separar o que é espiritual do que é natural, muitas vezes nós estamos errando em aspectos onde isso não pode ser separado. Por exemplo, alguns imaginam que a maneira como você simplesmente vive no dia a dia, fora dos cultos, lá no seu trabalho, é algo meramente natural. Então a gente divide secular de um lado, espiritual do outro. De acordo com a Bíblia, não. A orientação da palavra de Deus é você e servo. Trabalhe direito, não só para agradar o seu Senhor quando você está debaixo de supervisão. Ele diz, faça isso para Cristo. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ou seja, a Bíblia está dizendo que lá no seu lugar de trabalho você tem a oportunidade de pôr em prática o seu cristianismo e dizer, eu vou dar o melhor de mim nesse lugar. E toda a minha excelência não é para fazer moral com ninguém, não é apenas algo egoísta da perspectiva de eu quero ser promovido, mas muito mais do que isso, é um entendimento. Eu faço isso para o Senhor Jesus Cristo. Você consegue imaginar se hoje de 50 a 60 milhões de brasileiros que professam a fé evangélica desse o melhor de si, fossem os melhores funcionários, qual seria o impacto que o evangelho teria? Mas de alguma forma a gente diz, isso é natural e não dá importância a isso, quando é uma expressão dos nossos valores espirituais. Família, a maioria de nós, muitas vezes tem essa dificuldade de ter uma clareza a respeito de como a Bíblia, em vez de separar, junta as duas coisas. E na verdade, tem muita gente que consegue ser crente na igreja, mas não em casa. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. A Bíblia diz, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que os incrédulos. Então você pode viver aquela vida natural do lar, o que 1 de Pedro chama da vida comum do lar, de uma maneira que você desfaz completamente o plano espiritual. Essas coisas se mesclam, se misturam de tal forma que muitas vezes é difícil você só dizer, isso é uma coisa, essa é outra. Mas ao mesmo tempo, há momentos onde de maneira didática ou prática, ou quando vamos sair do aspecto individual e falar do coletivo, até dá para fazer um pouco de distinção. Então eu quero tentar fazer uma distinção funcional sem confundir seus valores na prática do dia a dia. Em 1 de Pedro, no capítulo 4, nos versículos 10 e 11, o apóstolo fala assim, sirvam uns aos outros. Eu amo essa ideia do uns aos outros. Porque Jesus não falou só, põe o outro à mesa, você serve, e o outro já que foi colocado à mesa só vai ser servido. Todo mundo tem que servir. Então, na Bíblia você vai encontrar muitos mandamentos recíprocos, eles indicam mutualidade, Orai uns pelos outros, suportáveis uns aos outros. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa de volta. E aqui o texto está dizendo, sirvam uns aos outros. Então a ideia é, eu sirvo você, você me serve, seu irmão serve o vizinho serve ele. Todo mundo tem que ter a mentalidade e a prática de servo. Então ele diz, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala,
fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. O apóstolo Pedro, ele apresenta aqui duas ênfases. Ele disse todos nós temos que servir de acordo com o dom da graça de Deus, da multiforme graça de Deus. E quando ele está falando de dons, ele está falando que algumas dessas manifestações de serviço, elas têm uma essência espiritual. Então, por exemplo, falar de acordo com os oráculos de Deus. Não dá para você dizer que é algo que se mistura só com o natural. A gente vai entender que tem que ter uma inspiração, tem que ter o elemento profético, tem que ter fluir dos dons. Mas ao mesmo tempo ele só diz, se alguém serve, faça com a força que Deus dá. Porque até na hora de servir, eu e você podemos, se depender só de mera dedicação humana, nos sentir um pouco cansados ou desanimados. Mas ele está dizendo que as duas coisas se combinam. E que quando nós olhamos para as duas, ele diz para que em todas as coisas, seja falar profeticamente ou meramente servir aquilo que classificariam de natural, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Então a Bíblia faz uma espécie de distinção quando falamos de funcionalidade de serviço. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor do que isso. Por outro lado, em contrapartida, você não vai encontrar pessoas que dizem, não, eu só fui chamado para fazer aquilo que é espiritual e nenhum serviço de ordem natural. Nós percebemos, na verdade, que as pessoas fluíam, os crentes do Novo Testamento, nessas duas áreas, se a gente fizer uma distinção prática de funcionalidade do corpo, e eu já explico isso. Antes disso, Romanos 15, versos 25 e 26, o apóstolo Paulo diz assim, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, a serviço dos santos. E diz assim, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Quando você lê o livro de Atos, um profeta chamado Ágabo anunciou que uma fome estava a caminho e que ia atingir cheio a Judéia. Os irmãos já começaram a se mobilizar antes, várias igrejas se uniram e fizeram uma grande coleta e arrecadação de fundos para socorrer aqueles irmãos que estariam sendo em pouco tempo atingidos pela crise. Agora Paulo está dizendo, a serviço dos santos, eu mesmo vou fazer a viagem. Gente, quem era Paulo? Depois de Jesus é o maior vulto do Novo Testamento. O cara que diz em 1 Coríntios 15:10, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Enquanto a maioria dos 12 apóstolos do Cordeiro se concentraram em evangelizar Israel e os judeus da dispersão, Paulo com a equipe de cooperadores dele ganhou o resto do mundo, faça você as contas. Um cara que pregava como poucos, de uma profundidade extraordinária, profundamente estratégica. A gente fica pensando, por que é que ele não manda uma equipe? Se é só para fazer o trabalho de transporte de valores, mesmo que não houvesse um blindado da época, né? Delega isso para uma equipe. Mas para Paulo não era meramente levar um recurso. Ele estava dizendo, eu sou servo dos irmãos. Nós criamos toda essa mobilização. Eu estarei lá pessoalmente entregando, dizendo, vocês são pessoas importantes, merecem a interrupção da minha agenda, do meu tempo, do meu ministério, porque eu não fui chamado só para falar os oráculos de Deus. Quem está entendendo? Então essas coisas, ao mesmo tempo que elas se mesclam, se misturam, interagem, às vezes nós precisamos de uma distinção funcional. Por exemplo, quando falamos da igreja como casa de Deus, nós precisamos entender que esse conceito segue uma construção lógica, um paralelo que vem desde o Antigo Testamento. O primeiro conceito de casa de Deus fica realmente claro quando Deus dirige Moisés a edificar o tabernáculo. Então passa-se a ter culto, passa-se a ter ministério, passa-se a ter serviço e tem que ter ordem e funcionalidade e uma grande mobilização para que todas as engrenagens desse mecanismo continuem funcionando perfeitamente. Então Deus diz, de todas as tribos, uma será a tribo ministerial, a tribo de Levi. Mas Deus diz, na tribo de Levi nós vamos fazer algumas divisões. Então nós vamos ter as famílias sacerdotais que ministram no altar. E todo o resto da tribo de Levi, os levitas, eles são o apoio e o suporte para que tudo funcione. Naquela época, primeiramente, o tabernáculo era móvel. Eles estavam
peregrinando pelo deserto. Então o tabernáculo tinha que ser desmontado, tinha que ser carregado. Quando se chegava no próximo lugar, ele tinha que ser montado. Então Deus estabelece por meio de Moisés divisões muito claras, você pode checar isso em Números 4, das famílias dos sacerdotes, quem fazia o quê, do resto dos levitas, quais grupos familiares eram responsáveis por que área. Então está tudo dividido e organizado em termos de logística, de funcionamento. Quando Davi está dando orientações para o templo que agora Salomão, seu filho, vai construir, ele chama os levitas e diz: agora a tenda não é móvel, vocês não montam e desmontam. Algumas funções estão mudando, novas funções são colocadas, mas tudo sempre é organizado. Com esse padrão nós chegamos no Novo Testamento. E agora falando não da vida do indivíduo, mas da coletividade. Atos capítulo 6 nos diz o seguinte, dos versos 1 a 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Então vamos lá. Aumentando o número dos discípulos, a igreja está crescendo, multiplicando. Muita gente se convertendo, chegando. Chega um momento que os apóstolos que antes já se dedicavam não só à oração, à palavra espiritual, mas também na distribuição diária de alimento para as viúvas que não tinham arrimo de família. Agora, com o grande volume de trabalho, algumas viúvas estão sendo esquecidas. Eles não estão dando conta de atender todo mundo. É por isso que começa a murmuração. É por isso que a convocação dos discípulos é feita. Temos um problema, vamos resolver o problema. E o posicionamento deles não é dizer: nós estamos acima do serviço natural. Eles tinham feito isso até então. Eles estão dizendo: uma vez que a coisa cresceu tanto e não dá para fazer os dois direito, nós só não podemos sacrificar nossa principal missão. Então que esse serviço continue. Mas agora eles vão trabalhar o quê? A delegação, a formação de equipes. Quem eram esses homens que iam assumir a distribuição de alimento? O chamado serviço natural. Ele já apresenta a ideia e diz: tem que ser gente de boa reputação, lê-se bom testemunho, cheio do Espírito Santo, de sabedoria. Ele não está dizendo isso é um mero trabalho natural que não tem nada a ver com o reino espiritual. Tem uma distinção da palavra e oração, onde eles iam se dedicar sim. Mas quem são esses homens? Gente, você olha Estevão, o primeiro mártir, um pregador poderoso, eloquente, cheio do Espírito Santo, usado de forma extraordinária por Deus. Filipe, o segundo nome que é mencionado, é o cara que foi levar o avivamento a Samaria, pregava a palavra, orava pelos enfermos, expulsava demônios, homem cheio dos dons. Ou seja, eles não pegam gente que não tem chamado. Eles simplesmente dizem: alguns de nós, à medida que o ministério cresce, a gente tem que se organizar. Mas não tem ninguém que possa dizer: esse não é meu dom, não é meu chamado, quando a gente fala de coisas naturais. É lógico, tem questões que a gente tem que admitir que não é o dom, senão é um desastre. Eu sempre digo aqui que se eu cantar, o culto acaba. Vocês correm, não é que vocês saem daqui, vocês correm. Aliás, eu brinco que se eu cantar é batalha espiritual, nem demônio aguenta. Os bichos fogem para longe, né? Porque não é o dom da graça de Deus. Agora, nós também precisamos entender, quando falamos em questões práticas no dia a dia, se nós fizermos só o que gostamos, porque às vezes a gente quer encorajar alguém a preencher uma área de necessidade, e diz: mas não é o que me realiza. Eu digo: ei, serviço não é algo onde você busca a sua realização. Isso é egoísmo. Serviço é algo onde nós procuramos a realização dos outros. É assim que funciona na família da fé. E quando falamos da família natural, ninguém tem dificuldade de entender isso. Os que são pais e mães aqui acordavam de madrugada trocar fralda porque sentiam um grande prazer nisso. Tem coisa que você se sacrifica em prol de uma necessidade, e é simples assim. Mas nós precisamos da combinação disso. Então falando em termos de funcionalidade da igreja, tem hora que você tem que distinguir equipes. Daqui a pouco Estevão vai ter um volume ministerial, que talvez ele tenha sido sacado daquela função. A mesma coisa com Filipe. Mas mesmo que na funcionalidade prática do corpo a gente distingua, no dia a dia essas coisas se mesclam e nós não podemos perder esse de vista. Encerrando a ideia dos valores do reino, que é o contraponto da mentalidade mundana, a gente diz que a mentalidade do mundo, as pessoas vão se sentir superiores.
Elas são egoístas, buscam seus interesses e querem ser servidas. A cultura e os valores do reino, ela nos leva na direção contrária. Em vez de querer se sentir superior, a gente considera os outros superiores. Em vez de buscar os nossos interesses, nós promovemos os dos outros. Em vez de querer ser servidos, a gente se dispõe a servir. Mas eu quero encerrar com aquilo que realmente tem que inspirar o meu e o seu coração, que é o exemplo de Cristo. Ele se posiciona como padrão e diz: eu não vim para ser servido. Em outras palavras, se tem alguém grandão aqui que podia querer cobrar isso, que podia dar carteirada, sou eu. Mas ele está dizendo: o meu exemplo não é esse. Ele não apenas fala de servir, mas ele fala de um servir que é sacrificial. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. Aqui ele está definindo o padrão e a natureza do serviço, que, como eu disse, não tem a ver com fazer só o que você gosta, tem a ver com negar-se a si mesmo. Então, o próprio Jesus, eu vou repetir o verso 26 e 27 que já lemos, e agora o 28. E diz: entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, se coloque a serviço de outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de vocês, tal como o filho do homem. Aqui ele bota o padrão, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Tal como ele está se posicionando: eu sou o referencial, eu sou o modelo. Aliás, toda a essência do evangelho que cremos e pregamos gira em torno de sermos semelhantes a Jesus. Quem diz estar nele deve andar como ele andou. Ele nos deixou exemplo para que a gente siga as suas pegadas. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Efésios 4,13, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Segundo aos Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, Adão, traremos a imagem do homem celestial. A Bíblia converge numa direção. Aos que dantes conheceu, Romanos 8,29, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O grande projeto de Deus, chamado cristianismo, é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Agora, apesar de buscar essa semelhança geral em tudo que diz respeito ao seu caráter e comportamento, aqui Jesus está dando um padrão específico. A disposição de ser servo em vez de procurar ser servido. Essa é a essência da natureza do Senhor e do Evangelho, né? Ou do alvo aonde o Evangelho deveria nos levar quando falamos da prática da vida cristã. Quem está entendendo? Em João no capítulo 13, Jesus se posiciona com o que hoje a gente chamaria de uma toalha e uma bacia. Ele olha para os discípulos e diz: vou lavar os pés de vocês. Pedro enlouquece. Ele diz: de jeito nenhum, meus pés o Senhor não vai lavar. Por que Pedro reagiu dessa forma? Quem era responsável naquela cultura? Era parte da hospitalidade. Quando alguém chegava, a primeira coisa, lavar os pés. Primeiro, eles não tinham ruas pavimentadas como as nossas. Mesmo nas poucas ruas, né, principais das cidades e estradas que os romanos fizeram com pavimento, obviamente havia poeira o tempo todo. Sapatos deles não eram fechados como o nosso, eram sandálias. Então chegava empoeirado. A preocupação de lavar não era: não suja a minha casa. Tipo, alguns lugares você chega e tem que tirar, né, o calçado. Por quê? O próprio chão da casa era de terra batida. Aquilo dizia respeito ao conforto. Agora, você imagina quem era o responsável por lavar os pés? A missão normalmente era dos servos, lê-se escravos, e normalmente entre eles o mais fulamba de todos. Aí Jesus está dizendo: eu vou fazer o papel de um escravo, e o menorzinho deles. Pedro diz: de jeito nenhum. É como se Pedro estivesse tentando dizer: presta atenção, Jesus, tu é o cara. O senhor não pode se rebaixar a esse nível. Mas quando Pedro fala assim, Jesus diz: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O que ele está dizendo: se você não entende o que eu faço e não for abraçar essa visão, você está fora do time, você está fora do reino. Porque aqui funciona diferente. Pedro diz: então lava não só os pés, a cabeça. O Pedro era top. Falar pensando e pensar falando. Naquele momento ele diz: eu estou dentro. Então Jesus está dentro, não é só ser lavado. Ele termina o que ele fez em João 13,15, dizendo exatamente essas palavras: porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam. Quem está entendendo? Então ele é o padrão, ele é o referencial. Por isso Filipenses 2 diz o seguinte, o verso 5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Outra tradução diz: o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí ele continua, vou ler até o 8. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Diga comigo: assumindo a forma de servo. Pastor, não é a forma de homem? A Bíblia diz: assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos.
Então ele precisava se tornar um de nós, não só pela redenção, mas para nos servir. Mas o que ele fez foi assumir a forma de servo. E o texto continua e diz o seguinte: e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Qual a perspectiva de serviço? Aquela que Jesus nos deu exemplo para imitar. Você abre mão de qualquer ideia ou pensamento de superioridade e diz: eu não apenas nivelo, eu me coloco abaixo. Quando eu descer e for um deles, eu sou servo deles. Eu faço isso me humilhando, não me exaltando. Eu faço isso me sacrificando, dando a própria vida. Eu não estou atrás dos meus interesses, o padrão está claramente estabelecido. Agora, o que buga a minha cabeça não é o Deus tão grande conseguir vir numa forma tão limitada como a do homem para nos servir. Porque o texto fala que por causa do que Jesus fez, Deus o exaltou. Verso 9, o texto diz: por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí os mais carnais de nós pensam assim: se humilhou um tempo, depois voltou para o lugar dele, agora todo mundo tem que servi-lo. A pergunta é: Jesus foi servo só nos dias do seu ministério terreno? Em Lucas, no capítulo 12, no verso 37, Jesus está contando uma parábola, e a ideia da alegoria é falar a respeito da sua vinda. Então ele está falando de um personagem. A gente pode tratar de hipotético, fictício, virtual, mas ele está estabelecendo um paralelo sobre o que ele vai fazer. Ele está falando da importância dos servos serem fiéis, estarem prontos para vir do seu Senhor. Aí diz assim, Lucas 12, 37, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Eu não sei você, mas minha cabeça buga com isso. Eu falo: para Jesus. Até quando o Senhor retomou a forma da qual o Senhor abriu mão e nós chegamos lá, o Senhor vai botar a gente na mesa e servir a gente. Isso não é só constrangedor, isso é insano. Mas sabe o que ele está dizendo? Servir não foi só uma temporada. É expressão do caráter. Como que o Deus grandioso, Criador e sustentador de todas as coisas, vai nos receber assim, dizendo: eu penso assim, eu funciono assim, eu sou assim. E eu e você, que nos dizemos ser discípulos dele, não conseguimos ter inclinação para servir ninguém? Alguma coisa precisa ser despertada dentro de mim e dentro de você, para que a gente viva o Evangelho com a devida perspectiva. E entre outras coisas, uma que eu ousaria dizer está entre as principais: entender a grandeza do serviço. O que eu quero te propor como apelo prático para a gente terminar e passar cedo, Senhor: nós precisamos desenvolver, enquanto indivíduos, uma cultura de serviço. Eu lembro quando eu ainda era criança, eu e meus irmãos tivemos acesso a uma série desses gibis de história em quadrinhos, que falava muito do comportamento dos escoteiros. Nunca fomos parte de nenhum clube de escoteiro, mas falava do sempre alerta, do sempre fazer uma boa ação, servir os outros, e a gente ficou empolgado com aquilo. E papai e mamãe deram corda na gente, tentando aproveitar aquela empolgação e dizer: são os valores do reino. Sabe, eu fico profundamente preocupado quando eu olho os filhos de tanta gente crescendo dentro da igreja, que não sabe nem o básico das boas maneiras. O que diz é a cultura do reino de Deus. Não dá lugar para um idoso sentar, não dá lugar para uma mulher grávida sentar, nem no culto, imagina fora, em qualquer outro lugar. Às vezes eles não conseguem reproduzir nem as boas maneiras que alguns ímpios têm. Eu fico pensando: será que nós estamos ensinando o que é de fato a cultura do reino? Que em todo lugar, qualquer possibilidade de fazer o bem, a quem quer que seja. Tiago capítulo 4 nos diz com toda clareza lá no verso 17: aquele que sabe fazer o bem não faz peca. Então nós estamos sustentando uma aparência de piedade, mas negando a sua essência. Então você pode servir familiares, você pode servir vizinhos, você pode servir colegas de trabalho. Eu gosto de observar a dinâmica de comportamento. E às vezes até entre amigos, até entre irmãos, às vezes até entre ministros. A gente está junto num restaurante, comunhão, falando de Deus, comendo, chega a conta. Sempre tem um que levanta para ir para o banheiro.
E a gente sabe que não é só o banheiro, porque é um perfil recorrente, é tipo, se eu puder escapar, sempre tentando levar vantagem. Em vez de ter aquele coração, não, por que eu não posso abençoar alguém? Por que eu não posso fazer algo? A gente tem tantas possibilidades e simplesmente dizer, eu vou ser servo de alguém. E nós precisamos praticar isso. No dia a dia, enquanto indivíduos, não nos faltará oportunidade para fazer isso. Mas coletivamente, como corpo de Cristo, assim como Paulo mobilizou várias igrejas em torno de um propósito, havia diretrizes, havia foco, havia regra. Muitas vezes nós temos mobilizações. E muitas dessas mobilizações acontecem aqui dentro. Como eu disse, nós temos um exército de voluntariado para que você entre e seja bem assistido a cada reunião, e a gente só procura melhorar isso. Mas aqueles que estão servindo você entenderam algo que agora você precisa entender. Você também não veio ser parte disso só para desfrutar. Outros chegarão e precisam do seu serviço. Não significa que a pessoa já tem que começar por aí, mas há algum momento onde a visão tem que ser abraçada. Quando falamos de serviço, não falamos só da dinâmica de funcionamento de reuniões, seja o culto às células. São áreas importantes de serviço. Não é só dos departamentos, são áreas importantes de serviço. Nós temos um braço extraordinário da igreja atuando do lado de fora, que é o alcance social. Me alegra quando eu ouço testemunhos de empresários que comandam um exército de funcionários, dão ordem para tudo e para todo, mas daqui a pouco estão lá na rua, servindo alimento para um morador de rua, declarando, você é alguém que eu estou considerando superior para expressar o amor de Jesus Cristo. Você não tem noção do que isso faz no nosso caráter, do como isso nos leva a uma sujeição ao governo de Cristo, não só de forma verbal. E a minha oração é que Deus nos desperte para a grandeza do serviço. Que esse mês, quando trabalharmos esses valores, não possa a gente chegar no fim, vamos ter uma grande festa com o time de voluntários dizendo, foi só um mês de recrutamento. Que possa ser um mês da difusão e da recepção dos valores do reino de Deus, que deve nortear a minha e a sua vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu quero terminar te apresentando um plus, um encorajamento a mais. Não deve ser a nossa motivação, porque a nossa motivação é ser semelhante a Jesus, mas é um efeito colateral inevitável, é uma consequência inevitável. A Bíblia diz que o mesmo Jesus que se humilhou, Deus o exaltou soberanamente. Hebreus capítulo 6, verso 10 diz assim, eu termino com esse texto. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram, passado, e ainda estão servindo, presente, os santos. A Bíblia diz que Deus está olhando para todo mundo, que não só serviu, mas continua servindo, porque isso é algo que a gente não pode desanimar. E Ele não é injusto para esquecer o que temos feito. Ele entende que isso é uma expressão de amor pelo nome dele, não só de trabalho. E Ele diz, eu vou recompensar cada um. Como eu disse, não é o motivo principal, mas é um baita efeito colateral que Deus fez questão que você soubéssemos para que servisse de estímulo. Um dia você estaremos diante dele. E haverá prestação de contas. E seremos questionados se servimos ou não servimos. Mas para todos aqueles que não só servimos, mas fizemos bem, Ele vai dizer, servo bom e fiel, entra. E naquele dia não tem sacrifício que eu e você possamos ter feito, que não vai valer a pena. Pai, que a Tua palavra produza resultado não só aqui e agora. Que ela produza mais do que informação ou alinhamento. Que ela trabalhe em nós. Que ela quebre as estruturas da nossa natureza carnal. Que ela, pelo poder do Espírito Santo, renove a nossa mente, a nossa forma de pensar. Que ela gere fé, porque é o alimento da fé, para que possamos corresponder e abraçar esses valores. Que ela haja não só aqui e agora, mas depois de deixarmos esse lugar. E que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Clique e veja mais vídeos como esse.